Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 29. Capítulo 391. Enquanto as palavras saíam, o professor fechou os olhos, mergulhando nas memórias de Logan. Cenas passaram rapidamente em sua mente. A cada imagem, sua expressão mudava entre espanto, tanto pelas experiências únicas de Logan quanto pelo futuro sombrio e desolado onde os mutantes estavam quase extintos. Ele até viu outra versão de si mesmo, muito mais velha, olhando para ele. Os olhos do professor ficaram nublados enquanto ele murmurava: será que eu estava errado o tempo todo? Durante anos, ele defendeu a crença na coexistência pacífica com a humanidade. No entanto, o destino trágico dos mutantes que se desenrolava nas memórias de Logan parecia repreender suas escolhas. Afinal, com suas habilidades, ele poderia facilmente impor sugestões à população mundial, obrigando-os a aceitar mutantes. Mas seus princípios o impediram. Ele queria que os humanos se adaptassem aos mutantes naturalmente em vez de forçar a mudança. Havia também a questão crítica da complexidade do cérebro. Mesmo que ele implantasse sugestões ou alterasse memórias, a verdade poderia eventualmente vir à tona, desfazendo as ilusões. Entre bilhões de pessoas, ele tinha certeza de que algumas conseguiriam descobrir a verdade, o que poderia levar a uma situação ainda pior. Foi por isso que ele se absteve de tomar medidas tão extremas. Usar vidas humanas para ameaçar governos? Isso também não era algo que ele conseguiria fazer. Afinal, fazer isso não o tornaria diferente dos opressores dos mutantes. No entanto, enquanto ponderava sobre o futuro sombrio que Logan lhe mostrará, suas convicções começaram a vacilar. Talvez a perspectiva de Eric não esteja totalmente errada? Talvez ele precisasse adotar uma postura mais firme, lutar por mais direitos para os mutantes? Enquanto ele pensava, Ororo, que estava por perto, ficou preocupada e perguntou: professor, o que o senhor viu? O professor saiu de seu devaneio, seu olhar se fixando em Logan e sua expressão ficando séria. Logan está dizendo a verdade. Ele realmente veio do futuro. Ao ouvir isso, Logan soltou um suspiro de alívio, enquanto Ororo e Scott ficaram atordoados. A primeira reação deles foi de descrença, mas eles sabiam que o professor não mentiria para eles. Scott franziu a testa. Professor, e o Cavaleiro Branco e o Messias? A menos que estejam mortos, o futuro não deveria ter sido assim. Quem poderia matá-los? Refletindo sobre as habilidades do Messias e o poder do Cavaleiro Branco, capaz de liberar luz solar em um raio de mais de 100 quilômetros com uma única palavra, Scott não conseguia imaginar ninguém na Terra capaz de derrotá-los. Se estivessem mortos, o futuro distópico de Logan parecia plausível. Sem a dissuasão deles, a inclinação militar para a produção em massa de robôs sentinelas levaria, sem dúvida, à catástrofe. O pensamento provocou um arrepio na espinha de Scott. Será que eles estavam mesmo mortos? Enquanto Scott lutava com essa noção, as palavras do professor lhe trouxeram um momento de alívio. Balançando a cabeça, o professor disse: não é esse o caso. Ele se virou para Logan. Logan, você pode ter vindo ao lugar errado. O que você quer dizer? Logan e Scott trocaram olhares confusos, inseguros sobre a implicação do professor. Logo, a explicação do professor esclareceu as coisas. Logan não apenas viajou no tempo, ele cruzou o tempo para um mundo paralelo. A diferença mais gritante entre os dois mundos era a existência do Cavaleiro Branco e do Messias. A presença deles era a variável que tornava este mundo diferente do original de Logan. No mundo de onde Logan veio, nenhum dos dois existia, e esse era o mundo para o qual ele precisava retornar. Então, Logan veio ao lugar errado? Scott disse, surpreso. Ororo aceitou a ideia rapidamente, mas Logan não conseguiu. Com o rosto pálido, ele perguntou: se eu estiver no lugar errado, e quanto ao futuro? Mudar as coisas aqui não afetará o meu mundo, afetará? A constatação encheu Logan de desespero. O futuro sombrio do seu mundo era realmente inevitável? Enquanto isso, o relógio em sua linha do tempo não havia parado. Não demoraria muito para que os sentinelas invadissem e eliminassem o que restava de sua resistência, Professor X, Eric e os outros. Quanto mais Logan pensava nisso, mais profundo seu desespero aumentava. Percebendo sua angústia, o professor hesitou antes de oferecer uma tênue esperança. Logan, seu futuro ainda pode ter uma chance. Suas palavras atraíram olhares confusos de Scott e dos outros. O professor elaborou: Logan, a principal diferença entre este mundo e o seu é o Cavaleiro Branco e o Messias. Talvez você possa pedir a ajuda deles. Com o poder deles, eles podem salvar o seu futuro. Aqueles robôs sentinelas são os únicos que poderiam detê-los. Os mutantes de nível Ômega? Logan piscou incerto e cético. Embora os mutantes Ômega fossem imensamente poderosos, eles realmente conseguiriam lidar com os imparáveis sentinelas? Logan sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizantes os sentinelas eram, máquinas quase invencíveis. Qual é o sentido? Murmurou Logan. Mesmo que eu os encontre, eles não podem viajar de volta para o meu futuro comigo. O professor hesitou nesse ponto crucial. Verdade, mas vamos nos concentrar em encontrá-los primeiro. Talvez a gente descubra um jeito quando chegar a hora. Sem outras opções, Logan concordou relutantemente. Eles começaram a elaborar estratégias para localizar o Cavaleiro Branco e o Messias, os dois mutantes Ômega. Em pouco tempo, quase todos na Mansão X sabiam da missão de Logan. A escola inteira mobilizou seus recursos para ajudar na busca. Até o professor entrou na câmara do cérebro, tentando localizar os dois mutantes.
Embora suas habilidades Ômega parecessem bloquear a detecção direta, ele ainda conseguia obter informações úteis das memórias dos outros, como seu último paradeiro conhecido. À medida que a busca se intensificava, Logan se viu sozinho no gramado da mansão, imerso em pensamentos. Ele estava atormentado por dúvidas. Mesmo que encontrasse os 2 mutantes Ômega, eles estariam dispostos a ajudar? Essa era sua maior preocupação. Enquanto ele estava sob o sol, um homem de meia-idade, forte, bonito e robusto, com barba, aproximou-se dele. O que você está pensando? Chris perguntou curioso. Logan olhou para ele, hesitou por um momento e então decidiu expressar suas preocupações. Ao ouvir as preocupações de Logan, Chris caiu na gargalhada. Não se preocupe com isso. Não posso falar pelo Cavaleiro Branco, mas o Messias tem um bom relacionamento com você. Ele provavelmente vai ajudar. Nós até já lutamos juntos antes. Chris relatou brevemente uma ocasião em que encontrou o Messias escapando de uma instalação experimental. Embora Logan parecesse um tanto tranquilo, uma ponta de preocupação permanecia em seu rosto. Chris hesitou antes de se aproximar e baixar a voz. A propósito, disse Chris cautelosamente, vou lhe contar um segredo, mas não o compartilhe com Magneto nem com o professor. É sobre o Messias. Capítulo 392. Os olhos de Logan se arregalaram em descrença. Que segredo? Um segredo sobre o Messias, um que pode ajudar você, assim como o Professor X e Magneto, disse Chris com um sorriso malicioso. Como membro dos X-Men, Chris naturalmente sabia mais do que a média dos alunos da academia, incluindo a chegada de Logan de um futuro distópico onde os sentinelas estavam prestes a exterminar o Professor X, Magneto e os mutantes restantes. Ao ouvir isso, a curiosidade de Logan aumentou. O segredo do Messias? Algo que ajude tanto o Professor X quanto o Magneto? Ele ficou completamente perplexo. Que tipo de segredo o Messias poderia ter? Chris sorriu. Contanto que você prometa não contar ao professor ou ao Magneto, eu compartilho com você. A curiosidade de Logan o atormentava como uma coceira persistente. Incapaz de resistir, ele rapidamente garantiu. Tudo bem, eu prometo. Não vou contar a ninguém. Só desembucha. Chris assentiu, então se inclinou e sussurrou. O Messias é na verdade filho do Professor X e Magneto. Logan congelou com a mente empolvorosa. Teria ouvido errado? Como algo tão absurdo poderia ser verdade? O Messias é filho deles, gaguejou Logan. Estamos falando desse tipo de criança? Fale baixo. Chris alertou, assentindo solenemente. Sim, exatamente esse tipo de criança. O Messias carrega DNA do Professor X e de Magneto, explicou Chris, relatando sua descoberta de relatórios confidenciais detalhando as origens genéticas do Messias. O cérebro de Logan zumbia, completamente sobrecarregado. Nem mesmo sua jornada para aquele mundo paralelo o chocara tanto quanto aquela revelação. O Messias, um filho geneticamente confirmado do Professor X e Magneto? Logan ficou ali completamente atordoado. O pensamento deixou sua mente em branco. Olhando para trás, Logan sempre achou o relacionamento deles estranho. Inimigos, mas não exatamente. Apesar dos conflitos ideológicos, eles sempre se ajudavam em momentos de perigo. Agora, com essas novas informações, tudo parecia se encaixar. Você não está brincando comigo? Perguntou Logan, com a voz trêmula de descrença. Chris assentiu com sinceridade. Por que eu mentiria sobre isso? É verdade. E nem o Magneto nem o Professor X sabem. Logan examinou o rosto de Chris em busca de qualquer indício de mentira, mas não encontrou nada. A seriedade de Chris deixou claro que ele não estava brincando. Então era verdade, o Professor X e Magneto tiveram um filho juntos. O queixo de Logan caiu. Ele não sabia dizer se o Professor X ou Magneto sabiam disso, mas se as versões futuras daqueles dois velhos descobrissem, suas reações, sem dúvida, não teriam preço. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele tentava conter o espanto. Este segredo era monumental demais para ser guardado. Ele não pôde deixar de admirar Chris por ter conseguido guardá-lo por tanto tempo. Chris se aproximou novamente e sussurrou. Lembre-se, não conte uma palavra sobre isso a ninguém, especialmente ao Professor X ou ao Magneto. Logan assentiu instintivamente ainda atordoado. Ao ver isso, Chris relaxou um pouco. Ótimo. Agora você entende por que o Messias provavelmente vai te ajudar. Com esse tipo de conexão, você não tem com o que se preocupar. Com o Messias ao seu lado, tudo dará certo. A hesitação de Logan persistiu. Embora ele se sentisse um tanto seguro sobre a disposição do Messias em ajudar, dúvidas sobre a capacidade do Messias de lidar com os incontáveis sentinelas permaneciam. Os robôs sentinelas não eram ameaças comuns. Até mesmo mutantes de nível ômega poderiam ter dificuldades, especialmente se os robôs pudessem replicar seus poderes. Mesmo que o Messias conseguisse destruir alguns sentinelas, como poderia derrotar o enxame inteiro? Em algum momento a força numérica poderia até mesmo esmagá-lo. Logan suspirou preocupado. Bem, isso é tudo que tenho por enquanto. Se houver algum problema, discutirei com o professor mais tarde. Mesmo que o Messias não conseguisse eliminar todos os sentinelas, sua intervenção ainda poderia melhorar sua terrível situação. Com isso, Logan voltou sua atenção para encontrar o Messias. Quanto ao Cavaleiro Branco, ele deixou essa busca de lado por um momento. Enquanto Logan lutava com suas preocupações, Sid estava no deserto, praticando sua habilidade Luz do Sol. É mais uma experiência Luz do Sol? Depois de meia hora de treinamento, os instintos de Sid de repente alertaram sobre perigo. Sem hesitar, ele sacou a joia do espaço e ativou.
Um clarão de luz azul ondulou pelo ar enquanto o espaço se deslocava. Num piscar de olhos, Sid desapareceu do deserto, reaparecendo em um beco urbano isolado. Assim que chegou, soltou um suspiro de alívio. A sensação de perigo iminente se dissipou. Sid, o que aconteceu? Venom emergiu de seu braço, com o rosto tomado pela confusão e pelo medo persistente. Claramente, ele também havia pressentido o perigo. Não sei, respondeu Sid, balançando a cabeça. Ele fez uma pausa, perdido em pensamentos, antes que uma ideia começasse a se formar. Provavelmente foi outra tentativa dos militares americanos. Atualmente a única coisa na Terra capaz de ferir seu corpo divino era um ataque nuclear, e não qualquer míssil, mas uma barragem avassaladora. Rumores afirmavam que os Estados Unidos haviam estocado milhares de ogivas nucleares, o suficiente para causar devastação global. Se detonassem centenas ou até milhares delas simultaneamente perto dele, Sid nem queria imaginar o resultado. O impacto provavelmente fraturaria a placa tectônica norte-americana, provocando terremotos massivos. É claro que ficar em desertos vazios não é a melhor ideia, Sid murmurou balançando a cabeça. Embora já conhecesse há muito tempo a crueldade dos militares, sua audácia ainda o surpreendia. Quanto à forma como rastrearam, ele não ficou chocado. Alguns mutantes tinham habilidades semelhantes às de cães farejadores hipersensíveis, capazes de farejar vestígios moleculares. Permanecer em cidades populosas deve impedir que os militares façam movimentos imprudentes por enquanto, ponderou Sid. Pelo menos até que desenvolvessem uma contramedida contra o teletransporte espacial, eles provavelmente se conteriam. Quando luz do sol atingir o nível 5, o olhar de Sid ficou frio. Até lá, os militares aprenderiam o verdadeiro significado das consequências. Com esse pensamento, Sid foi até um canto ensolarado do beco e retomou seu treinamento. O tempo passou rápido e logo já era a tarde seguinte. Capítulo 393. Quando Sid estava prestes a continuar praticando suas habilidades, ele sentiu que alguém estava procurando por ele. No entanto, eles não eram agentes ou militares, apenas pessoas comuns. Cavaleiro Branco? O jovem branco diante dele, chamado Cavor, ficou completamente atordoado ao ver o Cavaleiro Branco. Quem está me procurando? Sid perguntou calmamente. Cavor congelou por um momento antes de gaguejar como uma criança assustada contando segredos. Acho que é algum cara rico. Ele está tentando encontrar você e o Messias. Ele acrescentou visivelmente em pânico. Isso não tem nada a ver comigo. Só peguei dinheiro para ajudar a te procurar. Ele contratou um monte de gente. Ao ouvir isso, Sid ficou surpreso. Um homem rico? O que alguém assim iria querer com ele? Seu olhar se aguçou quando ele olhou para o homem trêmulo à sua frente, com uma energia vermelha brilhando fracamente em sua mão. Não me mate. Cavor ficou tão aterrorizado que quase desmaiou, pensando que o Cavaleiro Branco estava prestes a incinerá-lo ali mesmo. Ignorando o apelo, Sid permitiu que a magia do caos em sua mente se infiltrasse na consciência de Cavor. Como ele é? Ao seu comando, a mente de Cavor involuntariamente evocou a imagem de um homem careca em uma cadeira de rodas. Sid o reconheceu imediatamente. Professor X. A compreensão o atingiu. O Professor X era, na verdade, uma espécie de magnata oculto. Afinal, a enorme propriedade da Mansão X, os recursos para cuidar de tantas crianças mutantes e um jato totalmente equipado não eram exatamente baratos. Isso também explicava parte da divisão ideológica entre o Professor X e Magneto, suas experiências de vida extremamente diferentes. Enquanto o Professor X vivia uma vida de privilégios, Magneto enfrentava dificuldades e opressão. Sid franziu a testa. O que ele poderia querer comigo? Depois de um momento de hesitação, ele decidiu descobrir por si mesmo. Com uma onda de energia vermelha, Sid usou seus poderes mentais para hipnotizar Cavor, que imediatamente ficou inconsciente. Antes de sair, Sid parou, sentindo algo nas sombras próximas. Olhou para o canto escuro antes de desaparecer. Das sombras, surgiu um cego de terno, apoiado em uma bengala. Temerário. Ele examinou Cavor, confirmando que ele estava apenas inconsciente, e então soltou um suspiro de alívio. Olhando na direção em que Sid havia desaparecido, o Demolidor murmurou com apreensão. O Cavaleiro Branco. Enquanto isso, Sid já havia desviado sua atenção do Demolidor. O vigilante, embora capaz, era insignificante para ele. Sid se concentrou nos próximos passos. Depois de pensar um pouco, trocou suas vestes brancas asgardianas por uma roupa preta que não usava há algum tempo, o traje característico do Messias. Considerando que ele se encontraria com o Professor X e sua equipe, aparecer como Messias parecia mais apropriado. Usando a joia do espaço, Sid visualizou a Mansão X e ativou seu poder. Em um instante, ele apareceu na área arborizada do terreno da mansão. Flutuando acima das árvores, a chegada de Sid não passou despercebida. Olha, tem alguém voando no céu, exclamou Bob, o homem de gelo. Bob, você está louco? Ninguém pode. Mas antes que o aluno pudesse terminar, uma onda de gritos de espanto ecoou pela Mansão X. O Messias! Meu Deus, o Messias, um verdadeiro mutante ômega, veio à nossa escola? Sussurros animados se espalharam rapidamente, e logo alguém correu para avisar o Professor X. Não demorou muito para que o Professor X, Logan e vários outros chegassem ao local. Pairando sobre eles, Sid olhou para baixo calmamente. O que você quer de mim? Antes que alguém pudesse responder, Chris se adiantou ansioso. Sid, a situação é a seguinte. Depois de uma rápida explicação, a compreensão surgiu no rosto de Sid.
X-Men, Dias de um Futuro Esquecido? Sid olhou para Logan, sem se sentir particularmente surpreso ao vê-lo. No entanto, ficou um pouco intrigado com a ideia de Logan chegar na linha do tempo errada. Observando a expressão inquieta de Logan, Sid considerou suas opções. Ele hesitou. Por um lado, os futuros sentinelas despertavam sua curiosidade. Por outro, o esforço envolvido poderia ser significativo. Depois de pensar um pouco, Sid assentiu. Tudo bem, eu te ajudo. O futuro o intrigou o suficiente para que ele desse uma olhada. O rosto de Logan se iluminou de alegria, enquanto os outros, incluindo o Professor X, ficaram surpresos que o Messias concordasse tão prontamente. No entanto, a excitação de Logan diminuiu rapidamente quando ele se lembrou de um problema crítico. O Messias não pode viajar para o futuro, admitiu Logan com clara preocupação. Sid refletiu sobre isso por um momento, depois sorriu quando uma ideia se formou. Feitiços de portal de Camartage. Usando isso, ele provavelmente poderia abrir um caminho para o futuro descrito por Logan. É claro que tal solução não estava isenta de riscos. Ignorando as potenciais complicações, Sid flutuou até Logan, estendeu um dedo e tocou a testa de Logan. Relaxe. Pense no lugar de onde você veio. O quê? Logan perguntou, confuso. Os outros, incluindo o Professor X, observavam com expressões confusas. Ativando a magia do caos, Sid suprimiu seu brilho vermelho característico para não alarmar ninguém. Usando as memórias de Logan, ele vislumbrou o futuro desolado, um lugar de morte e desespero. Ainda mais fascinante, a telepatia de Sid o conectou à consciência do futuro comatoso de Logan, bem como as mentes de Kitty Pryde, Professor X e os outros naquela linha do tempo. Recolhendo a mão, Sid disse calmamente, agora sei para onde ir. Não se preocupe, eu cuido disso. Sem maiores explicações, ele ativou o teletransporte espacial e desapareceu em uma série de flashes. Logan e os outros ficaram olhando, estupefatos. O que ele quer dizer com isso? Como ele pode simplesmente ir para lá? Esse é um futuro incerto, exclamou Scott, completamente perplexo. Capítulo 394. Não era apenas Scott, cujos olhos estavam cheios de confusão. Perto dali, até o Professor X e os outros pareciam igualmente perplexos. Messias? Como chegamos naquele lugar? Por um momento, o conceito de Messias se tornou ainda mais enigmático em suas mentes, como se fosse um enigma insolúvel. Enquanto eles estavam perdidos em pensamentos, Sid se teletransportou para a floresta dentro da mansão X e parou no lugar. No segundo seguinte, ele ativou a magia do portal que havia aprendido com Camartage. Num piscar de olhos, faíscas douradas brilharam sob seus pés. No futuro, o Professor X, Magneto e Kitty Pryde olharam para cima em choque quando um portal circular de faíscas douradas apareceu de repente no teto. Naquele momento, eles viram uma figura sombria vestida de preto descer lentamente pelo portal brilhante. Quem é você? Magneto exclamou, sua voz cheia de alarme enquanto olhava para a figura misteriosa flutuando no ar em traje preto. Até mesmo o idoso Professor X, sentado em sua cadeira de rodas, tinha o rosto cheio de vigilância. Sid examinou o grupo calmamente e disse, Logan me pediu para vir ajudar. Você pode confirmar com ele. Ao ouvir isso, o Professor X e os outros congelaram momentaneamente. Logan? Alguém a quem ele pediu ajuda? O grupo trocou olhares incrédulos. O que isso significa? Enquanto eles permaneciam perplexos, Sid neutralizou o brilho carmesim da magia do caos e o usou para remover as mãos de Kitty Pryde, que estavam concentrando seus poderes em Logan. Num instante, a influência que ela exercia sobre o Wolverine desapareceu. O que você está fazendo? Enquanto se preparavam para reagir, Logan, que estava em outra linha do tempo, de repente sentiu uma onda de tontura devido à interrupção do poder de Kitty. Logan, você está bem? Ele ouviu vagamente vozes preocupadas. Quando Logan recobrou os sentidos, percebeu que estava deitado na laje de pedra na linha do tempo futura. Sua mente fervilhava de confusão. O que aconteceu? A Kitty perdeu o controle? Ao ouvir uma voz o questionando, Logan instintivamente sentou-se, observando os arredores. Então seus olhos congelaram em um ponto específico e seu queixo caiu. Seu olhar variou entre o Messias pairando e os rostos familiares do Professor X e Magneto, finalmente confirmando que ele estava de volta ao lugar certo. Como você chegou aqui? Logan perguntou surpreso. Ao ouvir o grito de Logan, Magneto interrompeu sua postura agressiva. Junto com o Professor X e os outros, ele se virou para olhar para Logan. Logan, você o conhece? Perguntou o Professor X, confuso. Sob o olhar de todos, Logan assentiu e explicou. Ele é alguém que convidei para ajudar. Os poderes de Kitty falharam e me mandaram para o lugar errado. Logan então detalhou como ele foi acidentalmente enviado para um passado alternativo devido à confusão, explicando tudo para a equipe. Ao ouvi-lo, o Professor X e os outros ficaram inicialmente atordoados antes que suas expressões se transformassem em desespero. Se eles não conseguiram mudar o passado, isso significava que a atual situação terrível era desesperadora? Ao ver seus rostos se desfazerem, Logan rapidamente apontou para Sid e acrescentou, aquele passado não era exatamente o mesmo que o nosso. Para começar, há esse Messias e outro cara chamado Herói vestido de branco. Ele está aqui para nos ajudar. Ouvindo Logan repetir isso, Magneto e o Professor X ainda pareciam duvidosos. Como uma pessoa, não importa quão forte, poderia resolver isso? Com tantos sentinelas lá fora, como eles poderiam ter alguma chance?
Enquanto esses pensamentos turvavam suas mentes, Logan sorriu e acrescentou: não o subestimem. Ele é um mutante nível ômega. As palavras atingiram como uma bomba, fazendo com que todos, incluindo o professor X, reagissem em choque. Mutante nível ômega? Logan, você está falando sério? Perguntou Magneto, com a voz cheia de descrença. O olhar de todos se voltou para Sid, que flutuava silenciosamente em seu traje negro, exalando uma aura misteriosa. Todos entendiam as implicações de ser um mutante de nível ômega, especialmente o professor X, que sabia disso melhor do que ninguém. O potencial era impressionante. Olhando para seus rostos chocados, Logan sorriu interiormente. Então, eles ficaram tão surpresos quanto eu. Olhando para o professor X e Magneto, Logan não conseguiu evitar rir sozinho. Se eles soubessem que esse Messias era filho deles de outra linha do tempo, que tipo de expressões eles teriam? O pensamento divertia infinitamente, quase o obrigando a revelar a verdade ali mesmo. Quebrando a tensão, Kit Pryde hesitou e perguntou: mutantes de nível ômega são realmente poderosos, mas ele consegue lidar com tantos sentinelas por aí? Sua voz tremeu levemente, refletindo a frágil esperança à qual ela se agarrava. Ao ouvir suas preocupações, os outros, incluindo o professor X, olharam para Sid com a mesma apreensão. Sob o olhar deles, Sid expandiu seus sentidos e disse calmamente: há mais alguma coisa que você queira dizer? Porque sinto que alguém lá fora está lutando para conter os sentinelas. Eles estão prestes a morrer. Os olhos de Logan brilharam de esperança. Eles ainda estão vivos? Ele presumiu que Blink e os outros provavelmente já estavam mortos, tendo se sacrificado para retardar o avanço dos sentinelas. Rápido, vamos ajudá-los. O professor X insistiu ansiosamente, tentando mover sua cadeira de rodas. Magneto deu um passo à frente e empurrou a cadeira do professor X, indo imediatamente para fora. Sid flutuou silenciosamente atrás deles. Ao vê-lo pairando sem esforço, Kit Pryde não pôde deixar de olhá-lo com admiração e perguntar curiosamente: qual é a sua habilidade de nível ômega? Por que você é classificado como um mutante ômega? Não apenas Kit, mas Logan, Magneto e até o professor X compartilhavam sua curiosidade. Antes que Sid pudesse responder, eles emergiram ao relento e foram recebidos por uma visão sombria. O céu estava escuro e pesado, sem luz solar, envolvendo o mundo em uma penumbra sinistra. Flocos de neve caíam do céu, pintando de branco o campo de batalha desolado. Capítulo 395. À distância, no topo de ruínas antigas, Mancha Solar, Blink, Tempestade e outros usavam desesperadamente suas habilidades para retardar o avanço dos robôs sentinelas, tentando dar a Logan o máximo de tempo possível. Entretanto, tanto o professor X quanto Sid conseguiam ver claramente. Eles estavam à beira da exaustão e as baixas eram iminentes. Diante de sentinelas que conseguiam adaptar suas habilidades para enfrentá-los e superá-los em número significativamente, era evidente para todos que seus esforços eram inúteis, servindo apenas para atrasar o inevitável. Professor, por que o senhor está aqui? De longe, Mancha Solar, com seu corpo ardendo como lava derretida e brilhando em vermelho fogo, os notou e gritou em choque. Ao ouvi-lo, os outros lutadores, incluindo Tempestade, instintivamente olharam, com os rostos cheios de descrença. Cuidado! Kit Pryde gritou de repente alarmada. Um enorme robô sentinela preto aproveitou a distração de Mancha Solar e se aproximou dele. Mancha Solar rapidamente se virou e liberou uma enorme coluna de fogo de suas mãos, engolfando o sentinela que se aproximava em um instante. Mas, sob o olhar de todos, o sentinela apenas recuou 2 passos. Seu corpo cintilante, semelhante a escamas, transformou-se rapidamente, adotando uma textura semelhante à de um diamante. Como o diamante tem um ponto de fusão próximo a 4.000 graus, as chamas da Mancha Solar foram ineficazes a curto prazo. O sentinela avançou firmemente, como se zombasse de seus esforços. Naquele momento, outro sentinela avançou em sua direção. Mancha Solar foi forçado a redirecionar seu poder de fogo. Estrondo. Uma enorme coluna de fogo irrompeu novamente. Entretanto, para desespero de todos, o segundo sentinela transformou seu corpo em uma textura rochosa, semelhante a um golem de pedra, tornando as chamas do Mancha Solar inúteis. Com o sentinela com textura de diamante e o com corpo de rocha avançando simultaneamente, Mancha Solar começou a entrar em pânico, dominado por uma sensação de destruição. Tempestade e os outros que observavam de longe, assim como o professor X e Logan, sentiram a mesma desesperança. Como alguém poderia suportar isso? Eles testemunharam a assustadora adaptabilidade dos sentinelas. Era apenas uma questão de tempo até que todos tivessem o mesmo destino. Até mesmo Logan, que raramente sentia desespero, cerrou os punhos em frustração impotente. Quando os 2 sentinelas estavam prestes a eliminar Mancha Solar, uma figura flutuou entre eles. Sua aparição repentina chocou não apenas Tempestade e os outros, mas também fez com que os sentinelas parassem momentaneamente. Pairando no ar, o homem de preto calmamente levantou a mão direita. Com um movimento casual, Sid liberou um fluxo de partículas pretas. Experiência com partículas negras +1? Um raio de energia negra surgiu de sua mão em velocidade supersônica, atingindo o sentinela com textura de diamante abaixo. Num instante, o sentinela, incapaz de escapar, foi dividido em 2, da cabeça aos pés, pela onda negra. Com 2 baques pesados, as metades sem vida do sentinela caíram no chão, imóveis. A visão deixou todos atônitos. Só levou um golpe.
Nem teve tempo de reagir. Ainda mais chocante foi que o corpo duro como diamante não ofereceu resistência. A onda negra o cortou sem esforço, sem deixar o menor vestígio de obstrução. O segundo sentinela, agora em sua forma rochosa, adaptou-se rapidamente, transformando-se em um humanoide de aço prateado. Sid olhou para ele com indiferença e apontou novamente. Experiência com partículas negras mais um, estrondo. Outra rajada de energia negra foi disparada, destruindo o sentinela de corpo de aço com a mesma facilidade com que o primeiro. Ele se desfez em pedaços instantaneamente. Então essa é a habilidade mutante nível ômega do Messias? Kit Pride murmurou admirada. É incrivelmente poderosa. O professor X e os outros concordaram com a cabeça. Sabiam a durabilidade da forma de aço, mas esse misterioso poder negro a havia apagado sem esforço. Eles perceberam. Não importava como os sentinelas se adaptassem, o poder de Sid poderia destruí-los, contanto que fossem atingidos. Mancha Solar, ainda recuperando o fôlego, ouviu o comentário de Kit e exclamou, mutante nível ômega? Ao ouvir isso, Tempestade e os outros, embora exaustos, sentiram seus ânimos se animarem. Um mutante nível ômega? Seus olhos brilharam com uma nova esperança. Não é de se admirar que ele seja tão forte. Mesmo contra esses terríveis sentinelas, ele conseguiu se manter firme. Enquanto pensavam nisso, a esperança começou a florescer em seus corações. Talvez, com o imenso poder deste mutante de nível ômega, eles tivessem uma chance de sobreviver. Contanto que pudessem protegê-lo e lhe dar oportunidades de desencadear seus ataques, os sentinelas poderiam ser derrotados. Assim que suas esperanças começaram a crescer, os sentinelas restantes pararam em uníssono. Então, como um só, ergueram a cabeça, suas testas se abrindo para revelar brilhos vermelhos e flamejantes. Isso não é bom. Antes que alguém pudesse reagir, raios de luz vermelha começaram a se acumular dentro das cabeças dos sentinelas, claramente se preparando para atirar. Experiência de escudo de rebote mais um. Percebendo o perigo iminente, todos, incluindo o professor X, sentiram uma onda de pânico e desespero. Estrondo. Os raios de energia ígnea dispararam, convergindo para Sid. Num instante, sua figura foi engolida pelos lasers abrasadores. Ao ver isso, todos ficaram paralisados em desespero. A última esperança deles simplesmente desapareceu. Com o aparecimento deste mutante de nível ômega, eles ousaram sonhar com a sobrevivência. Mas será que essa esperança não passava de uma ilusão? Logan, Professor X, Magneto, Tempestade e os outros só puderam assistir impotentes, dominados pela desesperança. Capítulo 396. Quando a figura negra foi engolfada pelos raios laser, uma onda de desespero se espalhou entre o Professor X e os outros. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou todos atordoados. Após um bombardeio implacável, os sentinelas finalmente cessaram o ataque de laser, como se o considerassem suficiente. Quando os raios se dissiparam, a figura dentro do objeto foi revelada, deixando todos sem palavras. A figura, vestida de preto, permanecia completamente ilesa. Nem mesmo as roupas apresentavam sinais de danos. Isso. Tempestade ficou completamente chocado. Ele realmente resistiu ao ataque dos sentinelas, exclamou Roberto Mancha Solar. A habilidade dele não deveria ser essa. Seria possível que ele tivesse outro poder? Você tem outra habilidade? Perguntou Roberto, incrédulo. Os sentinelas também pareceram momentaneamente perplexos, interrompendo suas ações brevemente. Enquanto Tempestade e os outros observavam incrédulos, os sentinelas se prepararam para retomar o ataque. Flutuando no ar, Sid, no entanto, concentrava-se na imensa energia armazenada no vazio de seu escudo refletivo. Momentos antes, o escudo refletivo em forma de U havia bloqueado perfeitamente todos os raios laser. Agora, olhando ao redor, Sid fixou o olhar em dois sentinelas próximos. Sem hesitar, ele liberou a energia laser armazenada no escudo refletivo. Com um rugido ensurdecedor, um enorme raio laser foi disparado, fazendo os dois sentinelas voarem para trás, batendo pesadamente no chão. Enquanto os dois sentinelas eram engolidos pelo raio, Tempestade e os outros ficaram boquiabertos. Outra habilidade? Absorção defensiva e redirecionamento? Tempestade murmurou, incrédula. 3 habilidades? Ele também pode voar. Ela exclamou. Até Mancha Solar e os outros ficaram atordoados. 3 habilidades. Voo, ataque e defesa? Este mutante ômega, conhecido como Messias, parecia impecável. Pelo menos até sua energia se esgotar ou suas defesas serem rompidas. Não é à toa que o chamam de mutante ômega. Roberto maravilhou-se, lembrando-se da exclamação anterior de Kit. Mutantes ômega são realmente incríveis. Não muito longe, o Professor X e Magneto trocaram um olhar, com o ânimo se elevando. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Seus pensamentos foram interrompidos quando os dois sentinelas emergiram dos resquícios da explosão do laser. Agora em forma de diamante, os sentinelas estavam carbonizados e gravemente danificados, quase destruídos. 4 eliminados, 2 destruídos pela onda negra de Sid antes e agora esses 2. Os ataques do Mancha Solar não conseguiram eliminar nenhum sentinela, mas este mutante ômega desmantelou 4 com facilidade. O poder de um mutante ômega estava se tornando dolorosamente claro. Reconhecendo Sid como uma ameaça significativa, os sentinelas restantes mudaram de tática. Alguns emitiram um brilho carmesim de suas cabeças, preparando outra barragem de laser. Outros se transformaram, adquirindo uma cor prateada ou magma, enquanto rapidamente cercavam Sid.
À distância, cápsulas de transporte pretas no céu começaram a enviar reforços, cada uma liberando mais sentinelas. Em instantes, o número de sentinelas em cena aumentou para quase 100. A crescente ameaça deixou até mesmo guerreiros experientes como o Professor X e Magneto perturbados. Precisamos ajudá-lo. Kitty, a gata das sombras, gritou com urgência. Tempestade, Magneto e os outros se prepararam para intervir. No entanto, quando estavam prestes a agir, Sid agiu. Com um breve momento de reflexão, ele ativou outra habilidade. Raio espiritual experiência mais 1. Num instante, fortalecido por suas habilidades divinas, Sid invocou um raio espiritual de 4º nível. Uma luz azul radiante surgiu em sua mão, expandindo-se rapidamente. 100 metros, 300 metros, 500 metros. A luz se estendeu até atingir seu limite, impressionantes 500 metros. A visão deixou Magneto, Tempestade e até mesmo sentinelas momentaneamente paralisados em choque. Uma figura solitária empunhando um raio azul de 500 metros, uma espada de luz, era uma imagem surreal demais para ser descrita em palavras. Enquanto eles permaneciam paralisados pela descrença, Sid levantou a lâmina colossal e a balançou para frente. O raio espiritual rasgou o ar com um rugido ensurdecedor, descendo de cima. Bum, bum, bum. 3 ou 4 sentinelas foram divididos em 2 em um instante. A força deixou até uma cicatriz profunda na arquitetura antiga atrás deles, espalhando escombros e abrindo um abismo no chão. Sid, segurando a enorme viga, continuou a golpear sem esforço. Os sentinelas sucumbiram ao ataque implacável, independentemente de suas transformações. Eles eram tão frágeis quanto água diante de sua lâmina. Magneto, Professor X, Tempestade e os outros só puderam assistir em silêncio atordoados. Será que eles tinham acordado naquela manhã? De que outra forma poderiam explicar esse espetáculo surreal, quase cinematográfico? Então, os olhos aguçados de Logan captaram algo. Cuidado, gritou ele. Atrás de Sid, a cabeça de um sentinela se iluminou com um brilho vermelho, preparando-se para disparar um laser em um ataque furtivo. As expressões de todos mudaram, antecipando o desastre. Quase conseguiam ver a figura negra sendo dilacerada pela viga. O laser disparou. Bum! No entanto, quando o Professor X e os outros empalideceram, Sid se virou casualmente levantando a mão esquerda. O laser flamejante colidiu com a palma da mão dele, espirrando como água com o impacto. Apesar do jato implacável, nem um único arranhão atingiu a mão de Sid. Quando os últimos resquícios do laser se apagaram, o silêncio tomou conta do campo de batalha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 397. A visão diante deles era simplesmente absurda. Tempestade e os outros quase tiveram os olhos saltados das órbitas. Isso foi real? Capturar o laser de um sentinela com as próprias mãos, isso tinha que ser uma piada, certo? Até Magneto e o Professor X ficaram completamente perplexos. Anteriormente, eles atribuíam a resiliência do Messias aos seus poderes extraordinários. Mas agora, ao vê-lo bloquear um laser com a palma da mão, eles perceberam algo. Mesmo que o Messias ficasse completamente imóvel, os sentinelas não poderiam machucá-lo em circunstâncias normais. Que tipo de força absurda era essa? Até mesmo Magneto e o Professor X, veteranos experientes, só conseguiam olhar com espanto. O sentinela continuou seu ataque inútil, mas Sid estava claramente impaciente. Com um golpe casual do raio espiritual, o sentinela foi instantaneamente cortado ao meio. Não apenas aquele, todos os sentinelas restantes, mesmo aqueles que voavam de longe, foram cortados em 2 por alguns golpes sem esforço. E então, bum, 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 várias cápsulas de transporte carregando sentinelas também foram divididas em um piscar de olhos, caindo no chão com baques retumbantes. Após eliminar esses incômodos, Sid finalmente desativou o raio espiritual e abaixou a mão. Ele olhou para longe e percebeu uma frota de cápsulas de transporte se aproximando em uma formação circundante a 10 quilômetros de distância. Ele lançou-lhes apenas um breve olhar antes de afastá-los da mente. Eram apenas mais moscas para espantar quando chegassem. Enquanto Sid olhava os sentinelas que se aproximavam com indiferença, Magneto e os outros estavam tomados pela emoção. Voo, a onda negra, defesa, o raio azul, um corpo aparentemente feito de aço. Quantas habilidades esse homem tinha! Não é à toa que o chamam de Mutante Ômega. Ele é um monstro. Mancha Solar murmurou com admiração. Diferentemente de antes, desta vez ele realmente acreditava que aquela figura flutuante, este Messias, como Kitty o chamava, era um monstro. Com essas habilidades combinadas, ele era completamente invencível. Perfeitamente invencível, sem nenhuma fraqueza aparente. Roberto não conseguia imaginar como alguém poderia derrotá-lo, a não ser superando-o em grande número. Este é o Mutante Supremo. Não é à toa que o chamam de Ômega. Só alguém como ele merece o título, com um poder tão avassalador. Roberto suspirou. Ele é como um super-herói de história em quadrinhos, sufocantemente opressor. Ele não é apenas invencível, parece não ter nenhuma fraqueza. Até o orgulhoso Magneto teve que admitir que o jovem ao longe era um enigma, muito além de sua compreensão. Um mutante entre mutantes. Perto dali, Logan concordou silenciosamente. Enquanto isso, Sid, ao ouvi-los compará-lo a um super-herói, não sentiu nenhuma emoção específica. Ele conhecia a DC Comics e até suspeitava de certas conexões entre o mundo deles e este. Era ridículo, mas não valia a pena insistir nisso. Com a ameaça imediata dos sentinelas resolvida, Roberto e os outros se reuniram em torno de Logan. Este, Messias?
Esse é um nome tão único. Onde você o encontrou? Não sabíamos que existia outro mutante ômega no mundo. Logan explicou brevemente, eu o trouxe do passado. Ao ouvir sua história, Roberto e os outros ficaram atordoados. O passado? Messias? O Guerreiro Branco? 2 mutantes ômega existiram no passado? Isso é incrível. Todos os mutantes eram tão fortes naquela época? Conforme as cápsulas de transporte se aproximavam, Sid interrompeu, eu cuido delas. Com isso ele voou em direção aos casulos distantes. Roberto abriu a boca, pretendendo sugerir que trabalhassem juntos, mas rapidamente a fechou e reconsiderou. Com a breve pausa, Kitty pareceu se lembrar de algo, sua expressão se tornando contemplativa. Você notou algo estranho? Ela perguntou. Estranho? Logan e os outros olharam para ela confusos. Os sentinelas não copiaram nenhuma das habilidades dele, disse Kitty. Não há sinal de que sequer tentaram. Logan e os outros ficaram surpresos. Pensando bem, eles perceberam que ela estava certa. Os sentinelas não demonstravam nenhuma duplicação de habilidades. Após alguma discussão, eles chegaram a 2 conclusões possíveis. Ou as habilidades do Messias eram tão únicas que os sentinelas não conseguiam replicá-las. Ou sua mutação de nível ômega tornou seus genes complexos demais para os sentinelas analisarem. Curiosa, Tempestade virou-se para Logan. Você sabe como ele foi parar no nosso futuro? Todos os olhos se voltaram para Logan. Não exatamente, admitiu Logan. O Messias disse que sabia como era este lugar, e então ele simplesmente veio para cá. Quanto mais aprendiam sobre o Messias, mais misterioso ele parecia. Não demorou muito para que sua atenção fosse atraída para o céu. As cápsulas de transporte pretas estavam agora claramente visíveis, diminuindo rapidamente a distância. Abaixo das cápsulas, sentinelas estavam sendo mobilizadas em ondas. Em poucos instantes, o céu ficou cheio de centenas, não milhares, de sentinelas. A magnitude do enxame deixou todos em silêncio e atordoados. Milhares de sentinelas? Eles teriam tropeçado em uma colmeia de sentinelas? Como vamos lutar contra isso? Isso é impossível de superar. Medo e pavor tomaram conta deles. Embora Messia fosse um mutante ômega, incrivelmente forte e quase invencível, isso era demais. Ele não conseguiria enfrentar milhares de sentinelas sem sucumbir à exaustão. O rosto de Kitty ficou pálido e Roberto cerrou os dentes. Magneto e Professor X trocaram olhares, ambos vendo desespero nos olhos um do outro. Com tantos sentinelas mobilizados, parecia que seu destino estava selado. Logan também percebeu o desespero da situação. Olhando para Magneto, o Professor X e a figura distante do Messias, sozinho contra o enxame que se aproximava, Logan hesitou antes de finalmente falar. Professor, tem uma coisa que preciso lhe contar. Um segredo. Um segredo? O Professor X e Magneto olharam para ele, perplexos. Neste momento de crise, o que poderia valer a pena revelar agora? Capítulo 398. Sob os olhos atentos do Professor X e dos outros, Logan começou a falar, seu tom era sombrio. Trata-se do segredo do Messias, disse ele. Messias? Mancha Solar e os outros piscaram surpresos. Que segredo o Messias poderia ter? E numa hora como essa, seria realmente um momento para segredos. Enquanto esses pensamentos cruzavam suas mentes, a expressão de Logan ficou ainda mais séria. Fixando o olhar no Professor X e em Magneto, ele disse, este segredo é sobre vocês dois. O peso de suas palavras deixou todos, incluindo o Professor X, momentaneamente atordoados. Então veio a revelação chocante. Messias é seu filho. O que? As palavras explodiram como um trovão. Até o Professor X e Magneto ficaram sem palavras. O Messias é filho deles, disse Ororo, incrédula. A princípio, ela e os outros presumiram que Logan queria dizer que o Messias talvez fosse um filho adotivo ou alguém que os dois haviam acolhido. Até o Professor X e Magneto cogitaram brevemente o mesmo pensamento. Mas Logan destruiu essas suposições. Quero dizer, biologicamente. O Messias tem o DNA dos dois, esclareceu Logan. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As expressões de todos congelaram em total descrença. Nosso filho biológico, gaguejou Magneto. Isso é impossível. Nós dois somos homens. Ele gesticulou desajeitadamente entre ele e Charles. Seu constrangimento era evidente. Logan, isso não tem graça, disse Mancha Solar, franzindo a testa. Não é hora para piadas. Logan, no entanto, balançou a cabeça. Estou falando sério. O Messias carrega os 2 genes. Ele foi criado em laboratório, usando tecnologia avançada. Logan então relatou brevemente o que aprendeu com seu contato, Chris, sobre a instalação experimental responsável pela criação do Messias. A explicação deixou o Professor X e Magneto rígidos e silenciosos. Embora bizarra, a ideia não era totalmente implausível. Em um mundo repleto de tecnologias estranhas e avançadas, tal método era perturbadoramente possível. Então, é verdade? O Messias é mesmo filho deles? Perguntou Ororo com a voz trêmula de choque. Filho de 2 homens, e não quaisquer 2 homens, mas Charles Xavier e Eric Lencher. Enquanto os outros lutavam para processar a revelação, Professor X e Magneto trocaram um olhar. A confusão e a incerteza nos olhos um do outro eram inconfundíveis. Se isso fosse verdade, como eles deveriam tratar o Messias?
E como essa revelação impactaria o relacionamento deles no futuro? A atmosfera entre eles ficou inegavelmente tensa. Logan suspirou, quebrando o silêncio. Chris me disse para guardar esse segredo, para esperar até que o Messias concordasse antes de dizer qualquer coisa. Mas, dada a situação, achei melhor revelar agora. Podemos não sobreviver a isso. Suas palavras chamaram a atenção deles para o céu, onde quase 2.000 sentinelas se aproximavam. O grande número de máquinas deixou seus corações pesados de medo. A avaliação de Logan foi sombria, mas precisa. Não havia como sobreviver àquilo. Nem mesmo o Messias, com todo o seu poder incrível, conseguiria superar adversidades tão avassaladoras sem sucumbir à exaustão. A voz de Kit rompeu o desespero. Talvez eu possa usar minha habilidade de enviar a consciência de alguém de volta no tempo para mudar o presente? Sua sugestão reacendeu uma centelha de esperança. Sim, vamos tentar isso. Com urgência, Logan se deitou, e Kit se preparou para usar seu poder para enviar sua consciência de volta alguns minutos e ganhar tempo. Enquanto isso, Magneto, Professor X e os outros lançavam olhares ansiosos entre Kit, Logan e a figura distante do Messias, sozinho contra a Horda. Lá no alto, Sid flutuava calmamente. O enxame avassalador de sentinelas não conseguiu perturbá-lo nem um pouco. Na palma de sua mão, a joia do espaço apareceu, brilhando fracamente. Lançando um olhar para o céu escuro e coberto de nuvens, a voz de Sid ressoou com autoridade. Eu digo que haja luz. As palavras carregavam uma cadência de verdade absoluta, reverberando por todo o campo de batalha. Os céus escuros, há muito obscurecidos por nuvens ameaçadoras, foram subitamente perfurados pela luz radiante do sol. Raios brilhantes iluminavam a terra, dissipando a escuridão e pintando a cena com o esplendor de tirar o fôlego. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, o mundo viu a luz do sol novamente. A beleza e a grandiosidade do momento deixaram todos encantados. A escuridão que dominava suas vidas pareceu desaparecer completamente, substituída por uma sensação de esperança e renovação, como se um deus tivesse descido à terra. Kit, que estava prestes a ativar sua habilidade, congelou no meio da ação com o olhar fixo no céu. Naquele momento, ela sentiu como se tivesse sido transportada de volta para uma manhã serena de muito tempo atrás. O que acabou de acontecer? Foi ele? Todos os olhos se voltaram para o Messias, sua figura iluminada pela luz do sol. As palavras que ele havia dito ecoaram em suas mentes. Haja luz. Ele é um deus? Kit murmurou com a voz cheia de admiração. Sua proclamação refletiu a passagem bíblica. Deus disse, haja luz, e a luz baniu a escuridão do vazio. Para todos os presentes, as palavras do Messias tinham o mesmo peso divino. Tentaram vislumbrar o limite da luz do sol, mas não encontraram limites para seu alcance. Para onde quer que olhassem, o brilho do sol reinava supremo. Capítulo 399. Como ele fez isso? Naquele momento, ninguém conseguia processar completamente suas emoções. Não eram apenas os presentes, em todo o mundo, os remanescentes da humanidade, ainda sob o controle dos sentinelas, estavam observando. Professor X e Magneto, os opostos na luta mutante, simbolizavam há muito tempo os dois lados do conflito. Agora, com seus destinos aparentemente selados, como o mundo poderia não prestar atenção? Câmeras nas cápsulas de transporte capturaram os eventos que aconteciam no local, deixando os espectadores paralisados em choque. Mesmo aqueles nas proximidades não conseguiam determinar a extensão da luz solar. Cidades inteiras estavam banhadas por seu brilho, estendendo-se muito além do que qualquer um poderia compreender. Como isso é possível? Ele é mesmo um mutante? Em todo o mundo, os humanos restantes só conseguiam olhar, incrédulos. Por um breve momento eles sentiram o mesmo medo que conheciam antes da chegada dos sentinelas, medo de mutantes. Enquanto a humanidade cambaleava, Sid permaneceu calmo. Tendo liberado a luz solar a uma distância de 1.200 quilômetros, lançou um olhar indiferente aos sentinelas que se aproximavam, já iniciando seu ataque. Sem hesitar, ele ativou sua habilidade de 4º nível Luz do Sol. Experiência. Sol mais 1. Em um instante, uma luz branca platinada irradiou de Sid, intensificando a luz do Sol em um raio de 200 quilômetros. A luz ofuscante se fundiu com um poder desconhecido, iluminando tudo ao seu alcance. O que aconteceu em seguida deixou o Professor X, Magneto e até mesmo os remanescentes da humanidade completamente atordoados. Os lasers vermelhos e flamejantes dos sentinelas desapareceram no momento em que eles encontraram o brilho radiante. Era como se a luz apagasse os lasers, como uma marca de lápis apagada por uma borracha. O espetáculo era surreal e aterrorizante. Por menos de um segundo, o brilho radiante preencheu a área antes de desaparecer, deixando tudo aparentemente normal novamente. Os sentinelas, no entanto, estavam congelados no ar, imóveis. O que está acontecendo? Por que eles não estão se movendo? A confusão tomou conta tanto dos observadores no campo de batalha quanto dos humanos que assistiam de longe. A resposta veio um momento depois. Uma poeira fina começou a sair dos corpos dos sentinelas e suas formas se desintegraram em cinzas. Num piscar de olhos, quase 2.000 sentinelas se dissolveram no nada. O campo de batalha ficou em silêncio, assim como os grupos humanos espalhados pelo mundo. 2.000 sentinelas desapareceram num instante? Isso é um sonho? Ele é realmente um mutante? Mutante? Não, ele é como um deus. O poder absoluto demonstrado abalou a compreensão deles. Comparados a ele, o Professor X e Magneto eram como insetos, indignos até mesmo do título de mutante.
O medo que sentiam agora eclipsava tudo o que os sentinelas já haviam inspirado. Enquanto os remanescentes da humanidade eram tomados pelo medo, Sid permaneceu inabalável. Com a joia do espaço e suas habilidades divinas de 5º nível, um único segundo foi tudo o que ele precisou para apagar os sentinelas. Essa eficiência foi o motivo pelo qual ele desativou a luz do sol depois de uma exibição tão breve. Ao longe, o professor X e os outros, protegidos da luz do sol pelo controle de Sid, permaneciam em silêncio, atordoados. Suas expressões arregaladas davam a impressão de que seus olhos poderiam saltar das órbitas. Isso foi real? Ele poderia realmente ser um mutante? Até mesmo os mutantes ômega deveriam ter limites. Enfrentar milhares de sentinelas deveria tê-lo esgotado até a exaustão, levando à derrota inevitável. Mas o que tinha acabado de acontecer? Eles entendiam o peso de ser um mutante ômega, mas isso superou todas as expectativas. É isso que realmente significa ser um mutante ômega? Ororo, Tempestade murmurou em descrença. Agora eles perceberam o quão erradas suas suposições anteriores estavam. Eles achavam que os poderes do Messias, semelhantes aos do Superman, eram o motivo de ele ser considerado um mutante ômega. Mas comparado ao que eles tinham acabado de testemunhar, sua exibição atual era divina. O professor X, Charles, falou de repente com a voz fraca. Ele é tão parecido com Jim, assustadoramente parecido. Não, ele é ainda mais assustador que Jim, acrescentou. Ao se lembrar do poder da Fênix, Charles não pôde deixar de estremecer. Mesmo isso empalidecia em comparação ao que o Messias havia demonstrado. O que aconteceria se o Messias perdesse o controle? Só de pensar nisso já era assustador demais para imaginar. Esta criança é chamada Messias, o Salvador? Charles tinha plena consciência do duplo significado do nome. Messias podia significar Salvador, mas também carregava conotações divinas. Ambas as interpretações pareciam adequadas. O Messias poderia salvar o mundo, mas também poderia facilmente causar o seu fim. Se ele perdesse o controle, o apocalipse certamente viria. Enquanto esses pensamentos giravam, Sid flutuou até o grupo, com seu comportamento calmo e inalterado. Banhado pela luz do sol, a figura vestida de preto do jovem exalava uma aura quase divina. A simples visão dele deixava todos sem fôlego. Para eles, ele agora parecia menos um homem e mais um deus. Percebendo suas expressões, Sid franziu a testa ligeiramente e balançou a cabeça. Vou lidar com os sentinelas mais distantes. Com isso, ele disparou para longe, desaparecendo de vista. O grupo finalmente saiu do transe, trocando olhares inquietos. Logan quebrou a tensão com uma risada. Ele é incrível, né? Eu estava preocupado com a forma como ele lidaria com isso, mas acho que foi muita burrice da minha parte. Seu comentário aliviou um pouco o clima. Então a expressão de Logan mudou, como se estivesse se lembrando de algo. Espera aí, esquecemos de alguma coisa? Das origens do Messias? Ele é seu filho, certo? O lembrete surpreendeu o grupo novamente. Magneto e Charles trocaram um olhar, ambos respirando fundo. Magneto murmurou, nós, temos uma criança tão poderosa? Este Messias, é realmente nosso filho? À medida que se lembravam das cenas anteriores de devastação, o choque aumentava. Tempestade e os outros também tiveram dificuldade para processar a revelação. Este extraordinário mutante ômega Messias, era filho do professor X e Magneto? Capítulo 400. Enquanto refletiam sobre o poder avassalador do Messias, sua destruição sem esforço dos sentinelas e o brilho quase divino de suas habilidades, Tempestade, Ororo e os outros só conseguiam ficar boquiabertos, incrédulos. Este monstruoso mutante ômega, filho do professor X e Magneto? Por um momento eles voltaram seus olhares conflituosos para Charles e Eric, sem saber o que dizer. Os olhos de Ororo se voltaram para cima. A luz radiante do sol ainda banhava o campo de batalha, aparentemente inalterada pela passagem do tempo. Era como se o mundo tivesse voltado a um amanhecer tranquilo, uma lembrança de dias passados. Talvez o Messias possa realmente nos salvar. Trazer a luz de volta ao nosso mundo, murmurou Ororo. Distanciando-se dos outros, Sid se preparou para liberar todo o seu potencial. Bum! Ele acelerou, atingindo uma velocidade 76 vezes maior que a do som. Num piscar de olhos, ele desapareceu de seu local anterior, reaparecendo bem distante. Se um satélite estivesse observando de cima, ele teria capturado uma sombra cruzando a Terra a uma velocidade inimaginável. Em apenas alguns segundos, Sid percorreu centenas de quilômetros, chegando a uma nova área a 300 ou 400 quilômetros de distância. Essa exibição deixou os humanos que assistiam do outro lado do mundo completamente atônitos. Essa velocidade. Ele é mesmo humano? Como isso é possível? Para muitos, era como se estivessem testemunhando um OVNI cruzando o céu. Mas ao contrário de uma nave espacial fria e mecânica, este era um ser vivo. Sid sentiu a atenção vinda de cima, mas a ignorou olhando para o céu. Ao chegar ao seu destino, ele fez uma pausa e começou a canalizar a energia da joia do espaço na palma da mão. Uma vez pronto, ele ativou a luz do sol mais uma vez. Experiência. Sol mais um. A luz brilhante do sol irrompeu, expandindo-se para abranger um raio de 200 quilômetros. Dentro dessa área brilhante, todos os robôs sentinelas e cápsulas de transporte foram destruídos. A luz platinada os apagou como poeira levada pelo vento. Sem hesitar, Sid mudou-se para outro local, e sua velocidade e precisão lhe permitiram limpar grandes áreas de território rapidamente.
Os remanescentes da humanidade assistiram incrédulos enquanto região após região se iluminava, e a escuridão invasora era repelida pela luz radiante do sol. Como é possível um mutante como esse? Isso não é normal. Isso não é humano. Entre as ruínas destruídas da civilização, os sobreviventes, pessoas comuns lutando em meio à destruição, olhavam para o céu com admiração. Em uma dessas ruínas, um padre esfarrapado e 2 companheiros desgrenhados olhavam para o céu, com os rostos iluminados pelo brilho dourado. Deus veio nos salvar? Sussurrou o padre, admirado. Embora a cena parecesse divina, Sid prestou pouca atenção às percepções dos sobreviventes. Seu foco permaneceu na tarefa em questão, erradicar os sentinelas. Mesmo assim, ele não conseguia ignorar os títulos sussurrados que chegavam aos seus ouvidos: Deus, Buda, Imortal. O termo mais comum, no entanto, era simplesmente divindade. Meia hora depois, Sid havia limpado incontáveis quilômetros de terra infestada por sentinelas. Ao mesmo tempo, sua habilidade Luz do Sol, já próxima do 5º nível, se aproximou do seu limite crítico. Experiência. Sol mais 1. No momento em que ele ativou a habilidade novamente, uma notificação soou em sua mente. Habilidade Luz do Sol máximo. 5º nível alcançado. Chegou ao 5º nível? Sid fez uma pausa, momentaneamente surpreso. Uma onda de energia quente percorreu seu corpo, fluindo para cada célula. Ah! Veno, assustado, disparou da mão de Sid. Sid! Veno exclamou, sua voz cheia de choque. O simbionte alienígena tremeu ao sentir a imensa, quase incompreensível energia inundando o corpo de Sid. Essa energia estava além de tudo que Veno já havia encontrado. O próprio Sid sentiu a transformação. Cada célula do seu corpo passava por mudanças profundas, tornando-se mais complexa e misteriosa. A energia radiante dentro dele, já refinada pela luz divina, tornou-se ainda mais pura. Seu corpo exigia luz solar para preencher o vazio deixado por sua capacidade energética expandida. Testando seus novos limites, Sid ampliou sua habilidade. Luz. Em um instante, a luz solar iluminou um raio de 1.800 quilômetros. A visão era de tirar o fôlego, lembrava uma aurora e deixava os observadores hipnotizados. Sid ficou maravilhado com a nova amplitude de suas habilidades. O alcance aumentou tanto assim? A amplificação de sua luz divina elevou seu limite anterior de 1.200 quilômetros para impressionantes 1.800 quilômetros. Ele não conseguiu evitar sorrir. Capítulo 401. Embora ainda não tivesse sido testado, Sid estava ciente de que suas outras habilidades provavelmente também tinham sido indiretamente aprimoradas. Claro, desta vez a principal melhoria foi em Luz do Sol. As outras foram secundárias, e suas melhorias não foram tão significativas. Quanto ao Luz do Sol, Sid estendeu a mão direita. O familiar brilho platinado emanava de sua mão, mas dessa vez ele sentiu algo diferente. Além do poder de Luz do Sol ser significativamente amplificado, Sid podia sentir o espaço ao redor do brilho se distorcendo sutilmente, como se estivesse prestes a se estilhaçar. Isso é manipulação espacial? O Sol ganhou atributos espaciais? Os olhos de Sid se arregalaram de espanto. Ele podia sentir que, se quisesse, Luz do Sol poderia fragmentar o espaço ao redor. Assim que ele se preparou para testar a quebra do espaço, Sid percebeu que sua forma parecia estar passando por uma transformação, assustando-o o suficiente para parar imediatamente. Isso é, Sid imediatamente pensou na transformação de Orochi. Olhando para o satélite no céu, ele hesitou por um momento antes de abandonar a ideia de destruir o espaço por enquanto. Em vez disso, Sid voltou seu foco para o alcance do Luz do Sol. Sob a luz do sol, potencializada por seus poderes divinos, ele ativou Luz do Sol com um pensamento. Em um instante, um intenso brilho platinado irradiou de seu corpo, iluminando uma área de 2.300 quilômetros. Sob o olhar atordoado dos humanos restantes, a luz envolveu tudo à vista. Um mar de luz submergiu tudo num raio de 2.300 quilômetros. Sid podia sentir que, se quisesse, poderia destruir tudo naquele raio em um instante. E se ele se transformasse em Orochi? Os pensamentos de Sid oscilaram. Num piscar de olhos, os robôs sentinelas da região desapareceram como se nunca tivessem existido. Todo o processo se assemelhava à escuridão encontrando a luz simplesmente subjugava e apagava a escuridão. Sob o poder do sol de nível 5, os sentinelas se dissolveram instantaneamente no nada, sem nem deixar poeira para trás. O alcance é ainda maior, Sid murmurou para si mesmo. Normalmente, o alcance do sol de nível 4 era de cerca de 90 quilômetros. Com o aprimoramento da joia espacial, ele poderia se estender até um máximo de 200 quilômetros. Mas agora, ele se expandiu diretamente para 2.300 quilômetros. Quanto ao seu poder destrutivo, Sid sentiu que ele havia se multiplicado inúmeras vezes, embora não tivesse certeza de quanto. Afinal, mesmo contra o sol de nível 4, os sentinelas não tinham resistência. Enquanto o nível 5 era mais rápido, o aumento exato de poder era incerto. Enquanto Sid testava a habilidade, os humanos sobreviventes ficaram estupefatos com a explosão repentina de Luz do Sol. Aqueles que estavam sendo perseguidos pelos sentinelas ficaram especialmente atordoados. Sob o suave brilho platinado, eles viram claramente os sentinelas se dissolverem como neve sob o sol. Num piscar de olhos, eles desapareceram como espuma, desaparecendo sem deixar vestígios. Que tipo de poder é esse? Os sentinelas se foram?
Os humanos comuns que haviam sido caçados ficaram incrédulos, enquanto os remanescentes das facções humanas que observavam secretamente os sentinelas ficaram completamente chocados, com os olhos arregalados de terror, como se estivessem testemunhando a destruição da Terra. Essa enorme variedade. Logo, especialistas calcularam a extensão da área, aproximadamente 2.300 quilômetros. Eles questionaram se seus olhos os estavam enganando. Um brilho cobrindo uma área tão vasta, liberado por um único indivíduo? E esse brilho poderia apagar sentinelas sem esforço? Isso ainda era um mutante? Eles não conseguiam acreditar. Enquanto os humanos sobreviventes estavam em choque, Sid estava pensando na próxima habilidade a ser aprimorada. Magia do caos. Seus olhos brilhavam de expectativa. Comparado ao Sol de nível 5, ele estava ainda mais ansioso pela magia do caos de nível 5. Se aprimorada, a magia do caos aumentaria muito a probabilidade de alterar e distorcer a realidade. Sid chegou a especular se seria possível modificar ativamente a realidade quando quisesse. Se Luz do Sol passou por uma transformação qualitativa, a magia do caos, como uma habilidade ômega, certamente também passaria, certo? O pensamento o encheu de expectativa. Já tendo obtido uma habilidade ômega completa, se ele ganhasse outra, nem mesmo o juiz celestial Arishem seria páreo para ele. E possivelmente, o olhar de Sid se voltou para o painel de progresso de Balder. Progresso de desbloqueio, 81%. À medida que o progresso aumentava, a habilidade ômega de Balder, o deus da luz, eventualmente se manifestaria. Se ele possuísse 3 habilidades ômega, a excitação de Sid aumentou. Depois desses pensamentos, sua atenção voltou-se para os robôs sentinelas. Agora que o alcance do Luz do Sol havia aumentado para 2.300 quilômetros, eliminar os sentinelas ficou significativamente mais rápido. Nesse momento, Veno, que estava se segurando há algum tempo, não resistiu e perguntou: Sid, você ficou mais forte de novo? Sid olhou para ele, sem confirmar nem negar, e simplesmente disse: tudo bem, vamos voltar a limpar os sentinelas. Relutantemente, Veno recuou para a mão direita de Sid. Mas no segundo seguinte Veno ficou atônito. Ele já era incrivelmente forte, mas agora, residindo nas mãos de Sid, ele se tornou ainda mais forte. Meu Deus! Exclamando em uma frase frequentemente usada por humanos, Veno decidiu que não se importava mais com o mundo exterior. Ficar nas mãos de Sid era muito melhor. Quando Veno voltou para sua mão, Sid fez um movimento. No momento seguinte, sua figura desapareceu de onde ele estava. Estrondo. Um estrondo sônico aterrorizante rompeu. Durante esse processo, Sid estimou silenciosamente sua velocidade e descobriu que sua velocidade de voo não havia aumentado significativamente. 89 vezes a velocidade do som? Sid se sentiu um pouco decepcionado e murmurou: pode ser porque voar consome muito pouca energia de fótons. Depois de voar por mais de 10 segundos e perceber que ainda era muito lento para cobrir 2.000 quilômetros, ele ativou a joia do espaço. Com um flash de luz azul, ele desapareceu do local. Logo, uma radiância em maior escala apareceu. Uma luz azul brilhou, luz do sol. Uma luz azul brilhou, luz do sol. Um por um, os sentinelas desapareceram. Sob a limpeza implacável de Sid, os sentinelas estavam sendo eliminados em um ritmo alarmante. Essa cena deixou os humanos sobreviventes boquiabertos e causou um choque nas entidades que controlavam os sentinelas. Enquanto isso, como será que o Messias está? Você acha que ele está encrencado? Tempestade e outros, cheios de preocupação, ponderaram a situação do Messias. Para descobrir, o professor X e sua equipe hackearam um satélite e viram as imagens capturadas de cima. Ao ver as regiões brilhantes e os sentinelas desaparecendo, seus queixos caíram em choque. Capítulo 402. Isso é obra do Messias? Quando o professor X e sua equipe hackearam o sinal do satélite, seus olhos se arregalaram em choque. Observando as áreas repentinamente iluminadas nas imagens de satélite, com grupos inteiros de robôs sentinelas desaparecendo, Tempestade e os outros se perguntaram se estavam tendo alucinações. Charles, quão grande é esta área? Magneto gesticulou para uma das regiões iluminadas na imagem do satélite, com o rosto cheio de dúvida e incerteza. Ao ouvir isso, todos olharam instintivamente para o professor X. Após um breve cálculo, o professor X hesitou e respondeu: deve ser mais de 2.000 quilômetros, algo em torno de 1.400 milhas. Enquanto suas palavras caíam, Logan e os outros arregalaram os olhos, incrédulos. Apontando para a área brilhante no satélite, suas expressões estavam cheias de choque, como se tivessem ouvido errado. Quanto? Wolverine coçou a orelha e perguntou: professor, tem certeza de que não adicionou um 0 a mais? Tempestade e os outros assentiram instintivamente, compartilhando seu sentimento. O professor X recalculou várias vezes, balançando a cabeça com firmeza. Sem erro. Ao ouvir isso, Logan e os outros ficaram completamente atordoados, boquiabertos. O Messias poderia iluminar uma área com mais de 2.000 quilômetros de extensão? Que tipo de poder imenso era esse? Eles já haviam tentado estimar a força do Messias de forma conservadora, mas até mesmo seus palpites mais ousados não deram certo. Esse garoto é mesmo humano? Murmurou Logan reflexivamente. Os mutantes ômega são tão assustadores assim? Murmurou Roberto, com sentimentos contraditórios. Nem parece que somos da mesma espécie.
Observando as vastas regiões brilhantes capturadas pelo satélite, eles sentiram como se estivessem testemunhando um mito ganhando vida. A palavra choque não foi suficiente para descrever suas emoções atuais. E pensar que esse Messias aterrorizante era supostamente filho do Professor X e do Magneto? Tempestade e os outros acharam completamente inacreditável. Enquanto seus pensamentos estavam complicados, Sid, que estava limpando vastas regiões com repetidos flashes de sol, notou algo incomum. Os sentinelas parecem estar recuando. Sid percebeu que eles pareciam estar convergindo em uma direção específica. Claro que devido à velocidade de sua limpeza, combinada com o imenso alcance de 2.300 quilômetros de luz do sol, muitos sentinelas nem tiveram tempo de recuar, a menos que estivessem muito longe. Como esperado, alguém, ou alguma coisa, os está controlando. Ele franziu a testa, imerso em pensamentos. Uma pessoa ou... Sid lembrou que em cenários sem intervenção humana, lotes de robôs sentinelas geralmente eram controlados por uma sentinela-mãe. Esses sentinelas também podem estar sob o controle de tal unidade-mãe. Se era uma pessoa ou uma unidade-mãe sentinela, ele teria que investigar mais para confirmar. Está quase acabando. Sid murmurou. Com o alcance atual do luz do sol, não demoraria muito para atingir todos os países. No momento seguinte, ele desapareceu de onde estava, reaparecendo a milhares de quilômetros de distância. Então, o brilho do sol brilhou mais uma vez. O tempo passou rápido. Com uma velocidade incrível, Sid varreu país após país. Os sobreviventes de cada nação lhe deram títulos diferentes, mas a maioria se referia a ele como um deus. Por fim, Sid percebeu que muitas áreas estavam desprovidas de sentinelas. Eles pareciam ter recuado para um local específico. Sem pensar muito, ele voou rapidamente em direção ao seu destino. Estrondo. Não demorou muito para que Sid chegasse ao local final onde os sentinelas estavam reunidos. Erguendo o olhar, ele viu incontáveis sentinelas no ar, densamente compactadas como gotas de chuva negras preenchendo o céu. Mesmo observando através de imagens de satélite, o Professor X e os outros sentiram uma forte pressão. Ao mesmo tempo, os humanos restantes ao redor do mundo concentraram sua atenção na situação. Por meio de imagens de satélite, eles viram um enorme sentinela, imponente como uma montanha, se destacando do enxame. O gigantesco sentinela ergueu a cabeça, seu olhar mecânico fixo na figura vestida de preto flutuando no ar. Sob os olhares atônitos do Professor X e dos outros, ele falou com uma voz fria e mecânica. Você também é um mutante? Um mutante ômega das lendas? Mutantes ômega. Eu só li sobre eles em arquivos. Não achei que eles realmente existissem. Enquanto o enorme sentinela parecia incrédulo, Logan e os outros ficaram completamente chocados com suas palavras. Este sentinela tinha inteligência? Flutuando no ar, Sid olhou para o imponente sentinela sem muita surpresa. Sentinelas desenvolvendo inteligência não era algo inédito. Naquele momento, o colossal sentinela disse, não quero lutar com você. Posso te dar metade do mundo. Olhando para o enxame de sentinelas ao redor, ele sorriu friamente. Eu não sou como eles. Não sou tão fácil de lidar. Mesmo para você. Fazendo uma pausa, seu tom transbordava confiança. Ao ouvir isso, o Professor X e os outros demonstraram preocupação, enquanto os humanos restantes demonstraram uma mistura de emoções, alguns alegres, outros ansiosos ou esperançosos. Sid arqueou uma sobrancelha diante daquelas palavras, mas não disse nada. Sua resposta foi um pilar radiante de energia espiritual. Experiência do pilar de energia espiritual mais um. Um enorme pilar azul de energia espiritual, com centenas de metros de comprimento, apareceu em sua mão. Segurando-a firmemente, Sid a balançou em direção ao imponente sentinela à sua frente. Com um som de rasgo, o braço esquerdo do sentinela foi instantaneamente cortado. Estrondo. O braço caiu pesadamente no chão. Então, para choque do Professor X e dos outros, e até mesmo para leve surpresa de Sid, o braço decepado levantou-se novamente no momento seguinte. Quase instantaneamente, o corte se reconectou perfeitamente como se nada tivesse acontecido. Ômega mutante. A enorme unidade-mãe sentinela riu friamente. Se você quiser morrer, eu realizarei seu desejo. Com essas palavras, Sid ficou um pouco surpreso quando a unidade-mãe sentinela desapareceu e reapareceu ao lado dele em um instante. Ele desencadeou uma série de ataques, uma rajada de névoa gelada de sua boca, um laser amarelo de sua mão esquerda e um raio vermelho fogo de sua mão direita. Simultaneamente, Sid sentiu uma força psíquica tentando atacar sua mente. Infelizmente para o sentinela, sob a proteção da magia do caos e seus poderes divinos, a força espiritual e mental de Sid atingiu níveis insondáveis, completamente imune a tais ataques. Múltiplas habilidades mutantes? Enquanto levantava a mão direita para lançar um escudo refletivo, Sid refletiu com leve surpresa. Experiência com escudo refletivo mais um. Capítulo 403. Sob os olhos atentos do Professor X, sua equipe e os humanos restantes ao redor do mundo, raios de energia azul-gelo, amarelos e carmesim avançavam em disparada. No entanto, por mais feroz que atacassem, o escudo invisível diante de Sid permanecia intacto. A unidade-mãe sentinela, chocada e confusa, exclamou: como você pode possuir uma força psíquica tão poderosa? Esta emboscada havia sido meticulosamente calculada. Em sua avaliação, este mutante ômega era poderoso, mas não invencível. Se pego de surpresa, o sentinela poderia se teletransportar para perto e usar controle psíquico para contê-lo momentaneamente.
Combinado com seu ataque de energia tripla, até mesmo o mutante ômega estaria condenado. Dado seu tamanho imenso, seus ataques eram muito maiores que os dos sentinelas comuns. Mas isso, o que estava acontecendo? Não só a força psíquica que ele sentia nele era aterrorizante, mas seu ataque triplo foi bloqueado sem esforço. Nem mesmo os mutantes ômega deveriam ser tão fortes. Enquanto mantinha seus ataques, a compostura da unidade mãe quebrou, e ela gritou: "Como sua força psíquica é tão poderosa? Você não tem fraquezas?" Foi incrédulo. A unidade mãe sentinela estava à beira de um colapso, questionando se ela ou o próprio mundo estava com problemas. De que outra forma poderia existir um mutante tão absurdo? Ataque, defesa, velocidade, poder psíquico, não havia lacunas. Um mutante completo? Será que uma existência tão estranha pode ser real? Ele até começou a suspeitar de algo horrível e gritou em desespero: "Não me diga que você também tem habilidades regenerativas?" Sid levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. Esta unidade mãe sentinela era bem afiada. Embora ele não possuísse habilidades regenerativas dedicadas, seu corpo divino de nível 5 possuía uma poderosa autocura. Em certo sentido, o palpite do sentinela não estava muito longe da verdade. Embora Sid não tenha dito nada, as tentativas de investigação psíquica da unidade mãe detectaram traços de sua surpresa. Essa emoção de surpresa. A unidade mãe do sentinela estava completamente quebrada. Como poderia lutar contra isso? A rendição parecia a única opção. Além disso, ele descobriu que não conseguia reproduzir as habilidades de Sid. Apesar de todo esse tempo, não conseguiu copiar nada. A estrutura genética dele era muito complexa. A unidade mãe sentinela estava à beira do colapso. Quem era o verdadeiro sentinela aqui? Ele ou aquilo? Assim que começou a entrar em pânico, ele disse apressadamente: "Eu tenho certeza." Antes que pudesse terminar, Sid, desinteressado em seus apelos, ativou a luz do sol. Em um instante, o brilho da platina engolfou tudo em um raio de 2.300 quilômetros. Diante desse ataque avassalador, a unidade mãe não conseguiu nem tentar escapar. "Parar!" Ele gritou em pânico, sua forma tremeluzindo com um caleidoscópio de cores. Mas não importa quais medidas defensivas ele tentou, nenhuma foi eficaz contra a luz aterrorizante. Sob seu choque e descrença, a figura enorme começou a se desintegrar como uma sombra na luz do sol. "Meus reparos regenerativos. Por que eles não estão trabalhando?" A unidade mãe sentinela irradiava intensas ondas psíquicas de confusão e ressentimento. No momento seguinte, ele desapareceu na luz do sol, junto com os incontáveis sentinelas comuns ao seu redor. Num piscar de olhos, o céu ficou vazio exceto por Sid, vestido de preto. A eliminação da unidade mãe sentinela não surpreendeu Sid. Mesmo que essa unidade mãe fosse algo especial, talvez uma sentinela de nível Nimrod, ela não tinha importância contra a luz do sol de nível 5. Enquanto a luz do sol o iluminava de cima, seu corpo parecia brilhar. Testemunhando tudo isso, o Professor X, sua equipe e os humanos restantes ao redor do mundo ficaram em silêncio atordoado. A última unidade mãe sentinela havia desaparecido? Sem mencionar os inúmeros sentinelas que comandava, aquela unidade mãe colossal possuía múltiplas habilidades mutantes. E mesmo assim perdeu? Messias, como esse mutante era diferente de um deus. No local do Professor X, Tempestade comentou com um suspiro: "Professor, acho que você e Magneto deveriam considerar tentar criar outro Messias. Ele é totalmente assustador." Suas palavras fizeram Logan e os outros conterem um riso, enquanto os rostos do Professor X e Magneto escureceram. Enquanto isso, no local, Sid ficou em contemplação. Embora a unidade mãe sentinela e quase todos os sentinelas tivessem sido destruídos, dúvidas persistiam em sua mente. Como essa unidade mãe surgiu? Poderia haver outros como este? Sid lembrou como, em uma linha do tempo alternativa, um sentinela da classe Bastion havia eliminado todos os mutantes de seu mundo. Impulsionado por sua diretriz de erradicar mutantes, ele chegou a cruzar o universo principal para continuar sua missão. Os eventos aqui poderiam estar ligados a um sentinela da classe Bastion? Depois de ponderar por um momento e não conseguir chegar a uma conclusão, Sid decidiu que não valia a pena pensar demais. A ameaça imediata dos sentinelas havia sido neutralizada e quaisquer retardatários restantes não representavam perigo real. Com isso, ele ativou a joia do espaço. Um clarão de luz azul o envolveu, e ele reapareceu perto do Professor X e dos outros. No momento em que o viram, ficaram visivelmente abalados. Antes que alguém pudesse falar, Sid fez uma breve pausa e então usou telepatia para se comunicar com Venom. "Você pode separar alguns descendentes?" "Eu posso." "Por quê?" perguntou Venom, curioso, sem saber das intenções de Sid. "Separe um pouco para eles. Quando eu for embora, eles vão precisar de proteção contra os sentinelas restantes", explicou Sid. "Ah, entendi." Venom hesitou brevemente, depois concordou com um aceno de cabeça. De fato, esses humanos eram fracos demais. Sem Sid, eles provavelmente pereceriam. Enquanto Venom se separava em pequenos filhotes, ele se gabava: "Graças a você, Sid, minha força aumentou tremendamente. Até meus filhotes, sem exagero, poderiam facilmente resistir a um único robô sentinela." Com isso, pequenas massas escuras, tingidas com listras brancas e douradas, saíram da mão direita de Sid. Cada um tinha aproximadamente o tamanho de um ovo, emanando fracas ondas de consciência psíquica. Seja por design ou acaso, esses descendentes pareciam carecer de grande inteligência. O que são essas coisas? Tempestade e os outros ficaram surpresos com a visão.
Sid respondeu calmamente. Eles são Venom, um tipo de simbionte. Podem aumentar sua força. Criar ou não um vínculo com eles é uma decisão sua. Capítulo 404. Depois de falar, Sid jogou o filhote de Venom em direção ao grupo. Com o suporte da magia do caos que protegia os descendentes da detecção da luz vermelha, os simbiontes serpenteavam suavemente diante deles. Olhando para essas entidades peculiares semelhantes a líquidos, Logan e os outros hesitaram, suas expressões cheias de incerteza e dúvida. Venom? Simbiontes? Logan olhou para os outros e viu a mesma hesitação refletida em seus rostos. Dando de ombros, estendeu a mão. Afinal, ele tinha suas habilidades regenerativas. Não importa o que acontecesse, ele sobreviveria. Além disso, ele confiava que qualquer coisa que o Messias oferecesse, não importando quão estranho fosse, não os prejudicaria. Assim que sua mão direita tocou a prole do Venom, ela começou a se contorcer e rapidamente penetrou em seu corpo. Logan, ao ver isso, Tempestade e os outros ficaram alarmados. Assim que começaram a se preocupar que algo havia dado errado, fios pretos, brancos e dourados começaram a surgir na pele de Logan. Esses fios se entrelaçaram rapidamente, formando uma armadura fina e elegante. Logan, você está bem? Como você está se sentindo? Logan sorriu diante da preocupação deles. Nunca me senti melhor. Para demonstrar, ele pulou levemente e no momento seguinte, uma cena surpreendente aconteceu. Bang! Com um salto casual, Logan caiu no teto vários metros acima, antes de cair pesadamente no chão. Antes que Tempestade e os outros pudessem reagir ou perguntar se ele estava ferido, Logan exclamou animadamente, estou bem. Este traje é incrível. A defesa é incrível, e eu me sinto muito mais forte. Ao ouvir isso, Tempestade e os outros congelaram de surpresa. Poderia realmente ser tão poderoso? Encorajados pelo entusiasmo de Logan, Tempestade e os outros se revezaram para criar laços com Venom. Um por um, eles ficaram atônitos. Os simbiontes aumentaram suas capacidades físicas, fazendo-os sentir como se tivessem adquirido novas habilidades mutantes focadas na força física. Testes posteriores revelaram as incríveis capacidades defensivas dos simbiontes. Até o Mancha Solar, usando seus poderes mutantes, precisou de 1 a 2 minutos para romper suas defesas. Em resumo, os simbiontes aumentaram muito sua força, velocidade, tempo de reação e até mesmo forneceram poderosas habilidades regenerativas. Após breves testes, mesmo sem explorar todos os seus benefícios, as melhorias foram suficientes para deixá-lo sem palavras. Entre o grupo, o Professor X foi o mais chocado. Professor, Charles, Magneto e os outros exclamaram alarmados. Diante dos seus olhos, apenas alguns momentos após se conectar com Venom, o Professor X se levantou. Todos sabiam da condição do Professor X. Sua coluna foi danificada por uma bala, deixando a parte inferior de seu corpo paralisada e confinado a uma cadeira de rodas por décadas. Agora, ele estava de pé? Tempestade e os outros ficaram tomados pela excitação e descrença, mas o mais afetado foi Magneto. O ferimento na coluna do Professor X foi causado por ele, um erro durante uma batalha quando ele desviou uma bala que inadvertidamente atingiu Charles. Desde então, o incidente pesou muito na consciência de Magneto. Daquele dia em diante, Magneto sempre parava as balas que chegavam no ar antes de decidir como lidar com elas. Ver Charles de pé novamente o encheu de choque e alegria. Pairando por perto, Sid observava a cena com calma e indiferença. Ele não ficou surpreso. Venom sempre possuiu a capacidade de curar seus hospedeiros. Olhando para o Professor X e os outros, Sid pensou em algo antes de dizer: a situação aqui está resolvida. Vou embora agora. Sem esperar por uma resposta, ele acenou com a mão para abrir um portal dourado e flutuou através dele. Espere. Logan e os outros tentaram falar, mas antes que pudessem, a figura escura de Sid desapareceu de vista. Ao ver o portal se fechar, Logan e os outros sentiram uma pontada de perda. Ele já foi embora? Nós nem conseguimos agradecê-lo, disse Blink, com arrependimento estampado no rosto. O grupo ficou com emoções complexas, especialmente o Professor X e Magneto. Tendo descoberto recentemente as origens do Messias, eles mal tinham falado com ele antes que ele desaparecesse. O rosto do Professor X estava marcado pela decepção, sua expressão distante e desolada. Até mesmo o normalmente estoico Magneto não conseguiu esconder seus sentimentos. Embora tivesse outros filhos, este era especial, não apenas por ser um mutante ômega, mas também por sua conexão com Charles. O lugar de Sid em seu coração era singularmente significativo. Agora que o garoto havia partido, Magneto duvidava que eles o viriam novamente. Afinal, eles não possuíam a capacidade de atravessar linhas do tempo. Até mesmo as habilidades da Gata Fantasma eram limitadas a enviar a consciência do Wolverine de volta no tempo. Suspirando profundamente, Magneto colocou uma mão consoladora no ombro do Professor X. Logan também suspirou e disse: não parece certo. Não conseguimos nem agradecer nem nada. Tempestade e os outros concordaram com a cabeça. Nesse momento, Gata Fantasma levantou a mão timidamente. Posso te mandar de volta para lá por um tempo? A sugestão dela imediatamente os animou. Logan se animou, e até mesmo o desanimado Professor X e Magneto pareceram intrigados. Essa é uma ótima ideia. Logan assentiu em aprovação. Vamos lá. Além disso, preciso atualizá-lo sobre o que está acontecendo aqui. Enquanto falava, ele olhou para o Professor X e Magneto.
Professor Magneto, você tem algo que gostaria que eu dissesse a ele? Os dois homens pararam. Após um momento de reflexão, o professor X hesitou antes de finalmente falar. Logan, diga a ele, o poder dele é extraordinário, mas se sair do controle, as consequências serão inimagináveis. Espero que ele aprenda a dominá-lo para não acabar como Jean. Logan e os outros estremeceram com o pensamento, a lembrança da tragédia de Jean Grey os arrepiou. Magneto, no entanto, bufou friamente. Chega, Charles. Pare de ser tão bondoso. Aquele garoto tem um talento incomparável. Não imponha suas restrições a ele. O professor X franziu a testa, prestes a retrucar, mas Magneto continuou com a voz severa. Diga-lhe isto por mim. Qualquer um que ouse desafiá-lo, ele deve esmagar sem hesitação. Ele não deve temer esse imenso poder. Ele deve abraçá-lo e usá-lo livremente. As sobrancelhas do professor X franziram profundamente. Embora ele tenha aberto a boca, ele finalmente suspirou e não disse nada. Ele não podia negar que sua cautela excessiva poderia ter contribuído para o estado atual do mundo. Capítulo 405. Se ele tivesse sido mais decisivo, talvez a situação não tivesse chegado a esse ponto. No final, o professor X só pôde dizer: espero que essa criança se cuide e nos visite quando tiver oportunidade. Nesse momento, Logan hesitou e perguntou: professor, devemos contar ao outro professor X sobre as origens do Messias? O professor X ficou paralisado diante da pergunta. Enquanto isso, Sid já havia retornado ao local de onde havia saído antes. Parado na floresta isolada, ele refletiu brevemente antes de flutuar em direção ao pátio da mansão X. Não demorou muito para que alguém o notasse. Messias? Homem de Gelo e outros no campo pareceram surpresos. Rapidamente, eles correram para o escritório para informar o professor X e os outros. Rapidamente, o professor X e sua equipe correram para o pátio. Messias? Ciclope ficou surpreso. Messias, você já descobriu como viajar para esse futuro? Sua pergunta deixou o Homem de Gelo e os outros ainda mais curiosos. Será que isso realmente é possível? Se for assim, isso seria inacreditável. Eles não conseguiam imaginar que tal método existisse. Enquanto eles especulavam, Sid respondeu calmamente. O assunto foi resolvido. Depois de falar, ele refletiu brevemente e decidiu que não havia mais nada a dizer. Com isso, voou para longe. Até sua figura desaparecer de vista, o professor X e os outros ficaram atordoados. O Messias voou para longe. E o que ele quis dizer com o assunto foi resolvido. Pensando nessas palavras, todos, incluindo o professor X, ficaram perplexos. Seus pensamentos se voltaram para os eventos futuros que Logan havia mencionado. É impossível, né? Ciclope balançou a cabeça veementemente. Não faz tanto tempo. Como pôde ser resolvido tão rápido? Seu ceticismo foi ecoado por Tempestade e os outros. Enquanto eles contemplavam as palavras enigmáticas do Messias, Logan de repente desmaiou. O que há de errado com ele agora? Ciclope ficou confuso. Anteriormente, quando Logan acordou, eles perceberam que o Wolverine do futuro provavelmente havia retornado à sua linha do tempo. Mas e agora? Poderia ser. Como se confirmasse suas suspeitas, Logan abriu os olhos novamente. Embora parecesse o mesmo, havia algo sutilmente diferente nele. Aquele do futuro? Você voltou? Perguntou Ciclope, hesitante. Sou eu, respondeu Logan com um sorrisinho. Voltei para te contar uma coisa. Ele então relatou os eventos do futuro, o aparecimento repentino do Messias, como ele resolveu a crise e muito mais. Ao ouvir a história de Logan, o professor X e os outros ficaram incrédulos, lutando para acreditar no que estavam ouvindo. O Messias realmente apareceu naquele futuro? Ele pode viajar através de linhas do tempo ou universos paralelos? Parecia inacreditável. O mais chocante foi a afirmação de Logan de que Messias havia eliminado sozinho quase todos os sentinelas daquele mundo, incluindo uma unidade-mãe sentinela que possuía inúmeras habilidades mutantes. Como isso é possível? Logan, você está falando sério? Isso parece um exagero. Tanto os alunos quanto os adultos, incluindo o professor X, estavam céticos. As alegações de Logan de que o Messias havia lidado apenas com milhões de sentinelas pareciam uma grande mentira. Mesmo escondidos longe da mansão X, 3 agentes da SHIELD, um homem corpulento de meia-idade chamado Nikolai, junto com seus companheiros de equipe Lighton e Marina, que estavam espionando por meio de dispositivos de escuta do tamanho de insetos, compartilhavam a descrença. A SHIELD os enviou para investigar devido ao caos em torno de Wolverine e do mutante Ômega Messias. Mas mal eles montaram a vigilância quando ouviram essa história absurda. Primeiro, a ideia de viajar por linhas do tempo ou mundos paralelos. O Messias com capacidades tão absurdas? Então a alegação de que ele erradicou todos os sentinelas naquele futuro, incluindo uma unidade-mãe sentinela com inúmeras habilidades? Era tudo muito ultrajante. Esse Wolverine, James Logan Ovlet, sabe contar uma história, zombou Nikolai. O Messias é poderoso, mas não tão poderoso. Lighton e Marina concordaram com a cabeça. De volta à mansão X, Logan continuou, seu tom cheio de admiração. Você não viu? O poder do Messias é aterrorizante. Ele pode liberar partículas negras, escudos que refletem ataques e raios de energia espiritual. Ao descrever as habilidades de Sid, o professor X e os outros, junto com os agentes da SHIELD, não ficaram muito surpresos. Tais poderes já eram conhecidos. Mesmo quando Logan mencionou como o Messias facilmente atravessou inúmeros sentinelas, eles não reagiram muito. Considerando a força demonstrada pelo Messias, tais feitos pareciam plausíveis.
Mas então Logan disse algo que deixou todos atordoados. Ele pode liberar uma luz destrutiva que destrói tudo em um raio de mais de 2.000 quilômetros. Foi assim que ele exterminou sentinelas do mundo todo, um flash de cada vez. Suas palavras deixaram o professor X e os outros perplexos, olhando para Logan com descrença. 2.000 quilômetros? Todos buscavam confirmação. Logan assentiu firmemente. Logan, você tem noção do que está dizendo? Perguntou o professor X com um tom cético. Ciclope franziu a testa e acrescentou. Eu sei do que você está falando. As habilidades de nível ômega do Messias. Mas não tem como o alcance dele ser tão vasto. Durante a recente incursão demoníaca, a luz do Messias se estendeu por apenas 200 quilômetros. 2.000 quilômetros? Logan, seja realista. Ciclope descartou isso como exagero, e Tempestade e os outros concordaram silenciosamente. Não fazia tanto tempo que a luz do Messias se estendia por 200 quilômetros. Como ela pôde se expandir 10 vezes tão rápido? Ao longe, os agentes da SHIELD espionando através de seus dispositivos trocavam olhares de desdém. Isso é absurdo, murmurou Nikolai. Completamente inacreditável, concordaram Lighton e Marina. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.